A gente vai agora para a quarta questão, a maior questão da prova, né? Mas ao mesmo tempo é uma questão que é um pouco trabalhosa, mas dá certo, né? A gente consegue desenrolar. Faço o dimensionamento de todas as longitudinais da V1, segundo a NBR, né? Da norma aí e tal. Então, coisas importantes, né? A gente já calculou o momento do nosso projeto e tal. E a primeira coisa que a gente vai fazer, nesse nosso caso, é calcular o D. O que é esse D? Já foi explicado anteriormente, mas vamos lá relembrar. É a posição da armadura tracionada embaixo da viga. Então, é da nossa armadura comprimida, que é a armadura que fica aqui em cima, até a nossa armadura tracionada, que é essa que fica aqui embaixo. Isso aí é o nosso D. O nosso D, então, ele será o valor do nosso D' menos o valor do nosso H, que é a altura total da viga. O nosso D' foi dado na questão 3, que ele é 5. Então, somente a gente subtrair 60 menos 5, a gente tem 55, né? E aí eu deixei aqui o valor do B, né, caso a gente necessite futuramente, que é 15, né, que é o tamanho da nossa viga aqui, nessa direção. E aí, a gente sabe que o FCK do nosso concreto é 35 MPa, como foi visto nessa questão aqui 3, em que C35 representa 35 MPa. E aí eu preciso majorar esse nosso concreto de 35 MPa. Majorar não, minorar. O que significa isso? Que eu vou tratar ele como se fosse um concreto de menor resistência de cargas. Para me fazer isso é somente eu dividir esse nosso concreto por 1,4, que é dividindo ele por 40%. Né, como se eu reduzisse 40% do valor do nosso concreto. E foi isso que eu fiz. Feito isso, a gente encontra esse valor de 25 MPa. Então esse aqui vai ser o nosso valor de força do nosso concreto, né, valor de resistência do nosso concreto, que nós vamos usar no nosso cálculo, né? E aí a primeira fórmula que nós usamos é essa daqui do KMD. O KMD é o que? É o momento fletor aqui em cima, o valor da nossa base, da nossa viga, que é 15, vezes o valor do nosso D, que é 55, que é a altura efetiva da nossa viga, vezes um valor que é sigma CD. O que é sigma CD? E aí a gente entra em algumas outras coisas interessantes. É o cálculo da tensão última, o sigma CD. Quando não há o estreitamento da seção na extremidade comprimida, então não ocorreu isso, né? Não tem um estreitamento da nossa seção. E aí a gente afirma que o nosso sigma CD para um FCK menor ou igual a 50 MPa, ele é de 0,85 vezes FCD. E aí no nosso caso, né, o nosso FCK ele é de 35 MPa, então a gente só precisa pegar o valor do nosso FCD que foi calculado, vezes 0,85, que foi o que foi feito aqui, ó. Somente pegamos e calculamos. E nós encontramos esse valor aqui de tensão de 21,25 MPa. Show! E aqui é só aplicação de fórmula. Esse MD foi descoberto na nossa questão anterior, que é o momento majorado da nossa viga. Como assim ele foi majorado, né? Para entendimento, a gente calcula sempre as cargas que vão estar sobre a viga como uma carga maior do que a real. E nesse caso aqui, o FCD ele foi minorado, né? Por que ele foi minorado? Que a gente calcula como a resistência da nossa viga ela fosse menor, para que a gente sempre pegue as piores situações, né? Então, para que a gente não tenha nenhum problema com a nossa viga. O nosso KMD, então, é somente uma substituição. Lembrando, a gente tem que colocar tudo em Newton, tá? Então, o nosso MD ele foi transformado de kN para Newton, que foi só multiplicar por 10 a terceira, e o nosso sigma CD foi multiplicado por 10 a sexta para transformar ele em Pascal, que Pascal é Newton por metro quadrado, tá? Só para lembrar. Então, é somente isso. E aí a gente deu esse resultado de KMD, que é 0,12. Então, nós temos que usar essa nossa fórmula aqui para descobrir o nosso Kx. Essa fórmula aqui,
essa letra grega aqui, que se eu não me engano é lambda, o nome dela, esse lambda, ele é o que? É o fator de regularização do diagrama parabólica retangular. Assim, não vamos lembrar desse nome não, vamos chamar de lambda mesmo. E aí, o nosso lambda para o nosso concreto de FCK até 50 MPa, ele é de 0,8. Vamos só adotar o 0,8 e pronto. É uma constante que vale 0,8, né? No nosso caso. E aqui é só fazer o cálculo. Nesse cálculo, a gente descobre o Kx. O Kx, para nós, ele é um valor que determina em que domínio nós estamos trabalhando. O nosso Kx ele deu 0,163, o que significa que a gente está trabalhando no domínio 2. O nosso domínio 2 ele vai até 0,259, né? Como foi visto nessa questão aqui, na questão 1, em que a gente viu que o nosso domínio 2 ele vai até 259, né? 0,259. E aí, a partir disso, a gente tem um domínio 3, né? Superior a isso, a gente tem um domínio 3. Show! Então, a gente vai calcular agora o EC da nossa viga. O que é esse EC? Não sei se você lembra, quando a gente olha aqui, ó, a gente tem o nosso EC aqui, que é o ponto onde começa a escoar o nosso aço, tá? Então, é a partir de 2% que a gente está considerando aí que o nosso aço começa a escoar. E aí a gente tem que fazer esse cálculo para ver se ele chega próximo de 2%. 2% não, 2 por mil, tá? Nós estamos trabalhando aqui com valores muito pequenos, né? Então a gente quer uma deformação muito pequena, então é 2 por mil. A fórmula é essa daqui, Kx sobre 1 menos Kx vezes 10 por mil, e esse 10 por mil na fórmula aqui, quando você for calcular na sua calculadora, você só coloca o 10, não precisa colocar esse por mil na sua calculadora, tá? Então, somente substituição. Ao calcular, a gente encontra esse valor aqui, que a gente vê que ele é menor que o 2 por mil, e aí a gente precisa corrigir o nosso sigma c, que é o nosso sigma CD, e aí a gente vai chamar agora de sigma c. Então, a gente pega e vai fazendo agora a nossa correção. Para a correção, a gente precisa dessa fórmula aqui, que é a fórmula do sigma c. A gente precisa calcular ele porque não deu 2%, tá? Por quê? 2% é a partir daqui, ó. Daqui para frente é 2%. Tá escoando aqui. Esse aqui é o gráfico, né, de como seria o escoamento do nosso aço, né? Ele começaria aqui no regime elástico. Esse regime elástico ele volta à sua estação original e daqui para frente ele começa a escoar. Então a gente está procurando um sigma CD que seja igual ao sigma C. Então nós vamos calcular nosso sigma C agora para ter um valor. O cálculo do sigma C é aquela fórmula lá que foi mostrada. O nosso EC é o valor que nós acabamos de calcular, que é 1,95, e o nosso EC2 é um valor de 2, que é o valor que seria a partir desse ponto aqui, né, que ela entraria em escoamento, né, não estaria mais no regime plástico. Feito isso, é só aplicação de fórmula. Esse Nzinho, que é um valor que vai depender do FCK do teu concreto novamente, mas aí para nossa adoção nesse caso, ele é o valor de 2 mesmo, tá bom? Então a gente adota esse valor de 2 e vamos lá. Somente a aplicação de fórmula aqui. Essa aplicação dessa fórmula vai nos dar um sigma C extremamente parecido com o nosso sigma CD. O nosso sigma CD deu 21,25, o nosso sigma C deu 21,23. Isso se dá pelo fato de que, olha aqui, ó, a gente tinha um valor de EC de 1,95 e nós estamos procurando quanto é que seria o valor até 2. Então, são valores extremamente próximos. Mas, de qualquer forma, a gente faz novamente o cálculo do nosso KMD, um KMD corrigido agora, e um KMX, o KX de novo, a gente faz. E dessa vez, a gente não vai buscar fazer uma correção, porque a gente já viu que na nossa correção eles deram muito próximos, então nós vamos permanecer com esses valores. Mas a gente faz novamente o valor do o KMD agora corrigido,
que é o 117,73 vezes 10 a terceira, que é aquele momento que a gente tinha visto, esse momento aqui, ó, o momento majorado, dividido pelo 15, que é o que? A largura da nossa viga, né? A largura da nossa viga, 0,15, vezes o D, que é aquela altura efetiva da viga, como a gente tinha mostrado anteriormente, e vezes 21,23 vezes 10 a sexta, que é o nosso sigma C em pascais, né? Em pascais. E aí a gente somente faz esse cálculo na nossa calculadora e encontramos esse valor de 0,122. Daqui a gente vai novamente usar aquela fórmula do kx, em que aqui a gente tem 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o kmd, que é esse valor aqui, dividido pelo aquele lambda, que é uma constante que vale 0,8 para os nossos cálculos. Feito isso, nós encontramos esse valor aqui. Repara, 1,63 aqui, e anteriormente nós tínhamos encontrado 1,63 não, 0,163 e encontramos novamente 0,163. Então, bem próximo nesses valores, não adianta nem fazer uma correção deles. Vamos lá voltar para cá. Beleza, agora nós estamos em Kz, vamos calcular o Kz agora. O Kz é essa fórmula aqui. Então, aplicação de fórmula novamente. E bem simples, né? Pega esse valor que a gente acabou de descobrir, substitui o lambda, que é 0,8, substitui aqui e aplicou. Fez. Feito isso, agora nós vamos calcular a nossa área de aço da nossa viga, né? Seria a área de... Esse aqui acho que é de steel, né? Que é de aço. Então nós vamos calcular aqui. Novamente a gente tem um MD aqui em cima, o D aqui, o Kz que nós acabamos de calcular, e um novo sigma, agora um sigma SD. Esse sigma SD ele é do nosso aço, né? Seria a tensão do nosso aço. Como é que ele é calculado, tá? Existe um Y, um FYD. O que é esse FYD, né? Primeiramente, ele é o valor minorado do nosso FYK. Então, vamos explicar o que é tudo isso. FYK é a resistência do nosso aço, tá? O nosso aço resiste até quanto? E aí nós vimos que nosso aço é o Ca50. Vamos voltar aqui. Só, Ca50. Se o nosso aço é Ca50, ele significa que ele resiste até 500 megapascais de resistência tem o nosso aço, né? Então, se ele é Ca50, significa que a gente tem 500 megapascais de resistência. Então, nós vamos minorar nosso aço. A minoração do nosso aço é o que? Nós vamos pegar aquele valor de 500 e vamos dividir por um fator multiplicativo que vai fazer com que ele reduza o valor de 500, para que a gente tenha, digamos que o nosso aço ele resista a menos, né? É como se a gente pegasse e trabalhasse com uma situação ruim para o nosso aço, né? E isso aí a gente fez para o aço em geral. Essa minoração é de 1,15. Então a gente divide por 1,15. Diminui 15%. É isso que a gente está fazendo. Diminuindo 15% do valor do nosso aço. Feito isso, a gente encontra esse valor de 434,78 megapascais. Esse é o valor do nosso FYD. E agora a gente vai encontrar o sigma SD, né? E o que é o nosso sigma SD? Para o nosso concreto, que está no domínio 2, que a gente viu anteriormente o que é o domínio 2, a gente adota que o sigma SD é igual ao FYD. Show? Então pronto. Adotamos isso. A gente vai lá e diz, são iguais. Por serem iguais, é somente substituir agora na fórmula. Nós temos o D, nós temos o K e o KZ, nós temos o sigma e nós temos o MD. Substituir os valores, lembrando, tudo em Pascal e Newton, tá? Então aqui que está megapascal vai botar 10 a sexta. Aqui que estava em Newton, a gente kilonewton bota em Newton, que é 10 a terceira. Então pronto, substituiu, a gente encontra a área da nossa seção, que é 5,266. E aí tá em metros, tá? Então vai dar esse valor vezes 10 a menos 4.
Então, para a gente transformar isso aqui em centímetros, tá? É somente dividir por 10 a quarta, né? Que seria 10.000, né? Dividir isso aqui por 10.000, que vai dar os 5,266 centímetros quadrados, a área do nosso aço. E aí, antes da gente terminar essa parte, a gente precisa calcular a área mínima que a gente precisa de aço. Isso aqui é parte da norma, tá? Na norma 6118 a gente tem esse cálculo. E aí a gente tem essa fórmula aqui, que é o quê? AC, que é a área da nossa viga, vezes esse coeficiente aqui, que ele é dado por essa tabelinha aqui. E aí, onde é que nós vamos tirá-lo? O nosso concreto, nós vimos que ele é o C35. É o C35, vamos até conferir, para ter certeza. C35, isso mesmo. Então, a gente vai adotar essa nossa constante aqui nesse valor aqui, ó, de 0,164. Então pronto, adotamos nesse valor, só substituir aqui na fórmula. A área da nossa seção, da nossa viga, ela é de 15 centímetros vezes 60 centímetros, né? Então essa é a nossa área. E aí aqui, nosso valor de constante aqui, ele é o valor em porcentagem que a gente somente adota aqui e usa aqui. Esse valor então nós temos que botar em porcento aqui. Tá? Na calculadora você coloca 0,164 por 100 ou por cento, e aí ele já dá o valor. E aqui a gente está substituindo tudo em centímetro, né, para que a gente tenha um valor em centímetros quadrados. Substituiu aqui, encontramos isso. E aí a gente vai adotar um maior valor. O maior valor foi essa seção daqui de cima, tá? Usamos esse valor aqui de área de 5,266. E aí a gente agora vai e saber qual é o aço que nós vamos usar. Para saber qual é o aço que nós vamos usar, a gente pega aço de diversos milímetros e procura a área dele, né, calculando na calculadora a área desse nosso aço. O de 8 milímetros tem uma área de aço de 0,502, e aí nós iríamos precisar de 11 barras dele. O de 10 milímetros tem essa área de aço, iríamos precisar de 7 barras, e aí o de 16 milímetros nós iríamos precisar de 3 barras. Eu parei no 16